Fala pessoal, sou Eric Figueiredo e nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o Node e a web. Ou seja, a gente vai montar um servidor web, começar a trabalhar com um servidor web e entender os bastidores antes da gente realmente começar a pegar um projeto de verdade. Mais completo e mais elaborado usando o Express como tem que ser. Aqui na aula anterior eu mostrei para vocês um pouco sobre como o Node funciona, alguns conceitos básicos, tá? A gente fez aí um Hello World e agora eu vou mostrar para vocês como servir conteúdo para a web. Então, a primeira coisa vai ser, obviamente, abrir aqui no console, tá? O diretório. Eu estou usando o Windows 10. Recomendo que você use Linux, mas para maximizar o entendimento e facilitar para vocês, eu preferi usar o Windows, tá? O Node se comporta muito melhor no Linux do que no Windows. Recomendo, inclusive, para PHP ou com o que quer que você trabalhe aí, tá? Recomendo que você use o Linux na nossa função. Ele funciona muito melhor do que no Windows, tá? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó, vou começar diferente esse caso aqui, tá? Sempre que a gente vai trabalhar, a gente costuma usar o npm para criar pacote. Então eu vou vir aqui dar um npm init, ele vai me pedir algumas configurações básicas aqui para começar. Novamente eu reforço, o Node todo funciona muito melhor no Windows, no Linux do que no Windows. Quando ele aparecer aqui, ele vai falar assim para você, ó, aperta esse comandinho aqui. Isso daqui, ó, esse sinalzinho aqui de esse acento circunflexo, ele significa Ctrl. Então aqui você vai teclar Ctrl C a qualquer momento para você sair, você desistir do que você está fazendo. Então nesse caso aqui, ele já deu um nome aula 2, eu vou manter assim, já tá bom para mim. Uma versão 1.0 tá ótimo também, descrição não tem necessidade. Entry point, no caso de você estar criando um módulo, vai exportar esse módulo para ser usado depois, só como um módulo à parte que você vai instalar usando o comando install aqui, tudo mais linha de comando. Ele vai ser o ponto onde vai ser lido, tá? Mas não é o nosso caso, index.js também tá ótimo, a gente não vai exportar esse cara. Linha de teste, tá? Para poder testar a nossa aplicação. Também posso deixar em branco. Git repository também não vou subir no Git, então deixa aqui. Keywords também não há necessidade, não vou setar. Autor, você pode informar, tá? Eric Figueiredo, contato @webdevbr.com.br. Licença, ISC tá ótimo. Ele vai mostrar para você aqui o final, só, tá? Isso parece ok? Tá ok, yes, tá ótimo. Vou teclar Enter também, maravilha. Vou dar um comando CLS. Vou voltar aqui pro Atom. Recentemente eu usava o Sublime, recentemente estou usando o Atom. E a gente tem aqui o arquivinho de configuração. Esse arquivo aqui, eu criei tudo ia funcionar muito bem sem esse arquivo, mas eu tô criando esse cara aqui com um propósito que já vou mostrar para vocês, tá? Vou vir aqui, vou criar um arquivo chamado, aqui ó, new file, vou criar um arquivo chamado server.js. E aqui nesse arquivo a gente vai começar a trabalhar, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um comando var http, vou dar um igual e vou chamar um módulo aqui chamado require http. Vou trazer esse recurso aqui do Node. A mesma coisa aqui, vou repetir, só que agora ó, eu vou trazer um recurso chamado fs. Esse cara aqui que é o mesmo que a gente usou na aula passada, tá? Vou usar HTTP para poder servir as páginas na web e vou usar o comando fs, o file system, para a gente poder ler os arquivos HTML que estão aqui localmente, tá? O próximo passo então vai ser eu vir aqui, criar um var server igual http create server. E aqui eu vou passar ó, function request e
response. Vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Vou escrever response. Ponto. Right head. E aqui eu consigo passar os headers. Vou passar aqui um status 200. E aqui eu vou passar um objeto e vou passar assim, ó, content type. Esse content type é uma string, óbvio. 2 pontos text /html. Se você tiver algum problema com acento, essas coisas, tá? Eu sempre evito isso, já passando, sempre que possível, eu já forço usar o TF8. Isso para mim é maravilhoso. Aqui, então já escrevi o cabeçalho da minha requisição, tá? Lembrando que se você não conhece HTTP, nesse momento você tá na aula errada, você tem que aprender HTTP antes de começar a aprender a programar para web. É a ordem certa das coisas. Conheço muito desenvolvedor que trabalha há muitos anos e não conhece o protocolo HTTP de verdade. Isso é um defeito e não vai ser sanado nessa aula. Vou vir aqui, dar um response, ponto. O write, nota que tem uma diferença aqui de um N. Tá, tem uma diferença que eu tô usando só o write em vez de o write head, porque aqui eu vou escrever o corpo do meu código, tá? Da minha requisição. Vou digitar aqui H1. Oi, tá bom. Ou hello browser. Ponto e vírgula. E para finalizar, um response.end informando que eu terminei de fazer tudo isso daqui. Terminei de escrever o meu response. E vou vir aqui e vou usar server.listen, ou seja, fica escutando, tá? Servidor, fica escutando. Porta 3000, tá? Agora que isso aqui está pronto, eu vou executar o meu arquivo. Muito simples, a gente já aprendeu a fazer isso. Eu só vim aqui dar um node, o nome do arquivo chamado server.js. Dá um enter. Vou abrir o navegador e vou digitar aqui localhost 3000 e vou dar um enter. Vamos ver se eu fiz tudo certo. Maravilha, hello browser. Então eu já estou aqui, ó, já tive uma resposta do meu rodei um servidor aqui usando o Node e JavaScript, tá? Um servidor web com JavaScript. É óbvio que dá pra gente fazer muito mais, tá? Do que o que a gente está vendo aqui. Eu posso, por exemplo, tá? Servir aqui, ó, páginas, tá? Páginas HTML. Por exemplo, vou criar aqui um diretório chamado public. Dentro desse diretório, vou criar um arquivo chamado index.html. E aqui vou criar, né? Chamar uma estrutura HTML. Vou trocar aqui para PTBR. Como eu disse antes, eu sempre informo o TF8. E vou colocar aqui, ó, H1 hello browser. Nota que se eu vier aqui no browser inspecionar esse código aqui, ó, eu só tenho H1, não tenho HTML, é só o que eu digitei. O que eu vou fazer agora é fazer o Node ler os meus arquivos HTML ali dentro. Então eu vou vir aqui, já tenho o meu FS, o meu file system que eu já tinha chamado previamente. Vou fazer assim, ó, var page igual a index.html, aqui é uma string. Aqui eu vou fazer assim, ó, if request, a variável request tem todos os dados que vêm do browser, ou seja, por exemplo, a URL e todas as informações que vão voltar para o browser, no caso, nossa resposta, tá aqui no response. Então, organiza dessa forma aí, tá? Se você conhece HTTP, isso não vai ser um problema, tá? Quando o request URL, ou seja, a URL que eu requisitei for diferente da raiz, eu vou trocar a variável page e vou fazer ela igual ao request URL
mais .html. Isso daqui já praticamente resolve o carregamento de arquivos aí, definição de qual arquivo carregar, tá? Pouquíssimas linhas. Agora eu posso vir aqui, chamar o read file, e aqui dentro eu chamar o meu arquivo, ó, ponto barra, para informar que eu vou carregar um recurso aqui a partir desse arquivo, public barra mais page. Lembrando que esse recurso é um recurso assíncrono, então eu vou vir aqui dar um function, chamar o err e o data e passar aqui, ó. Vou vir aqui e vou fazer assim, ó. If err, óbvio, né? Vou tratar aqui o meu erro, caso der algum problema, ele retornar o erro aqui pra gente. Vou vir aqui e vou mudar o response aqui agora, ó. Esse cara todo aqui, ó, que estava aqui embaixo, que vai ser executado, provavelmente pode vir a ser executado antes que o read file, eu vou jogar aqui dentro para garantir que vai ser executado na hora certa. A única coisa que vai mudar é esse cara aqui, ó, que agora eu vou passar o conteúdo do arquivo que foi lido, tá? Isso daqui praticamente resolve o meu problema. Vou vir aqui, vou recarregar. Por que não funcionou, Eric? Ó, dei um F5, abri aqui, ó, e ainda continua da forma que estava antes. Sempre que você faz uma alteração aqui no servidor, você precisa vir aqui, encerrar o servidor com Ctrl C e rodar novamente. Aí voltar aqui e rodar para ver se está tudo certo. Vamos verificar. Ele deu um pequeno errinho ali. Deixa eu verificar o que aconteceu. E ele parou a execução. Porque, olha só, aqui ele diz ó, que ele não conseguiu abrir o arquivo favicon.html. Provavelmente algum cache de alguma outra aplicação que eu estava usando. Só que ele não lidou com o erro 404 aqui, tá? Em vez de eu ir ali, limpar o cache, me preocupar, eu tenho que me preocupar que toda vez que der um erro 404, meu servidor vai parar. E isso é um problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, criar um novo arquivo dentro de um diretório chamado error e vou fazer assim, ó, 404.html. Maravilha. Aqui eu posso até copiar esse cara, jogar aqui e aqui colocar assim, ó, erro 404. Agora aqui, onde eu estou lançando a exceção, em vez de lançar a exceção, eu vou trocar aqui, chamar aqui um var head status igual a 200. Aqui eu troco o status, o head status para 404 e troco aqui, ó, prontinho. E aqui, para ficar mais simples, podia, né, fazer de outra forma, mas só para ficar mais simples, a gente ficar perdendo muito tempo, fazer assim, ó, page igual a fs.read file sync, tá? Só pra gente não ficar encadeando um monte de coisa e ficar se preocupando em ficar lidando com isso agora. Vou chamar aqui o diretório error barra 404.html. Se ele faz uma chamada síncrona aqui, trocou o data, na verdade. E vamos verificar como é que ele vai fazer para lidar com isso agora. Vou rodar o servidor. Rodar aqui. Vamos verificar. Opa, agora foi, ó. Já não parou mais o servidor, porque agora ele está lidando com esse erro de uma forma produtiva, tá? Nota, ó, que ele está gerando HTML, ó, tá? Não é mais aquele código que a gente estava trabalhando antes. Agora, por exemplo, ó, about, enter, erro 404. Não existe esse about seria sobre nós, né? Uma página sobre a empresa. Então eu posso vir aqui em public agora, criar new file, about.html, tá? Criar aquela estrutura da HTML aqui, ó. Não vou nem trocar nada, vou colocar aqui H1, vou colocar ó, sobre nós. E aqui, tá, sobre nós. Ou seja, ele já está servindo páginas estáticas HTML, tá? Por que eu reforço HTML? Se eu vier aqui colocar, por exemplo, ó, style.css, vier aqui
e colocar, por exemplo, a body color, vamos colocar toda a cor de tudo para vermelho. Maravilha. Vier aqui nesse meu about aqui, colocar o meu CSS e vou chamar aqui style.css. Vamos vir aqui, recarregar, não mudou a cor, tá? Se eu vier aqui olhar, ó, abrir o arquivo, ó, tá, ó, ele não tá conseguindo carregar o arquivo que eu disponibilizei, porque ele não tá pronto para trabalhar com todos os tipos de arquivo, encontrar o tipo, servir da forma correta, trabalhar com extensão, da forma que a gente configurou. Obviamente que depois que eu fizer essa etapa de configuração, vai aparecer outra e outra e outra. Eu estou configurando um servidor HTTP do zero aqui. E vai aparecer, vai aparecer. E não é interessante a gente lidar com isso, tá? Ficar se reinventando a roda, embora seja um exercício excelente para você aprender e conhecer mais o Node, não é o ideal agora. Tá? A gente quer pegar isso daqui e quer que essas aulas sejam rápidas e ao mesmo tempo você também conhecer novos recursos. Por isso, na nossa próxima aula eu vou apresentar para vocês o Express, tá? E como que o Express trabalha, como que ele já traz tudo isso pra gente, como que a gente inclui recursos novos, como que ele empilha, faz o trabalho todinho com middlewares dentro dele, tá? E a gente vai conhecer mais sobre esse cara na nossa próxima aula. Antes da gente terminar, de eu encerrar essa aula, tá? Eu quero mostrar aqui pra vocês uma coisa. Por que eu criei esse package.json? Porque a gente vai usar isso daqui pra frente, tá? Aqui, ó, eu tenho scripts. Eu posso colocar aqui o nome que eu quiser, o valor que eu quiser. Por exemplo, Eric, tá? E aqui ele vai rodar um comando que eu defini, tá? Acontece que ele já tem alguns scripts meio padrão. Por exemplo, um script chamado start. Se eu vier aqui e colocar um script start, eu posso colocar aqui, ó, node server.js. Vamos voltar aqui. Vou parar a execução, dar uma limpada na tela que já estava ficando bagunçado, e executar npm start, que é o nome do meu script. Tá aqui, ó, falou que tá rodando. Vou voltar, tá? Aqui no navegador, recarregar, e olha só, tá funcionando, ó, tá servindo as páginas pra gente aqui, ó. Olha que legal, tá? Esse cara é muito legal porque às vezes o comando que você usa para rodar vai diferenciando. Por exemplo, tem um cara que eu gosto muito que é o chamado NodeMoon, que ele, na hora que você está desenvolvendo, ele meio que bloqueia, dá um Ctrl C para parar aqui, né? Ele meio que bloqueia, ele já recarrega o servidor para você sem você ter que ficar parando e executando. Dessa forma, ó, eu posso vir aqui, ó, usar o npm start, em vez de ficar rodando o Node, ele vai rodar o NodeMoon. Tá? Ou seja, eu posso trocar isso daqui em tempo de execução e ele vai estar sempre se virando aqui, ó, para poder executar. Aí demorou um pouquinho para rodar, aí, tá? Agora, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e no servidor e trocar isso daqui para, por exemplo, retornar de novo H1, aquela hora não deu certo, né? Eu precisei parar o servidor e rodar novamente, ó, e vier aqui, ó, tá, ó, ele nota que aqui no console, ó, ele já tá dando um watch, ou seja, ele tá observando o servidor, e aqui, ó, reiniciou porque teve alteração, tá? Vou voltar aqui de novo. Antes de salvar o arquivo, ó, vou selecionar aqui a linha, ó, onde a gente tá, vou salvar, voltar de novo. Vamos observar ele aqui ter alteração. Deixa eu dar um restart aqui. Opa. Tá, esse aqui na verdade é um bugzinho que tem no Windows 10 por enquanto. A gente estava aqui, ele encontrou aqui a alteração e startou novamente. Então eu vim aqui e carrego, ó, Hello Browser, prontinho. E tá funcionando, tá? Isso de centralizar é muito legal porque além de você digitar menos, você, mesmo que o comando mude depois, variáveis de ambiente ou qualquer coisa do gênero, você vai estar sempre usando o npm start para iniciar, independente do tamanho que esse código vai ficar. Ele pode ficar gigante, dependendo do que você está fazendo aí. Então é interessante você estar usando sempre o npm. Vale lembrar que eu usei start, que é um valor padrão, e por isso eu usei aqui o comando
npm start. Se eu usasse outro nome, por exemplo, npm eric aqui, tá? E eu for rodar aqui com npm eric, não vai rodar. Então eu vou precisar rodar com run eric, que é um nome personalizado, tá? Para ele poder executar. Nota que rodou do mesmo jeito, fez a mesma tarefa. Então você pode colocar os seus atalhos de comando aqui no npm para você usar. Lembrar que o NodeMoon não vem com o Node, você vai precisar instalar, tá? Mas eu vou falar sobre como instalar pacotes na nossa próxima aula. Até lá e tchau, tchau.